Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o Fórum do Campo Lacaniano por esse convite. Para mim, é uma grande felicidade poder retornar a esse espaço de discussão, para poder discutir com vocês questões que nos são tão caras e importantes, né? Na verdade, eu gostaria já de começar, como se diz em filosofia, logo em media res, logo já apresentando o que eu gostaria de trazer a vocês, até para que a gente possa ter um tempo de discussão, que eu acho que isso talvez seja a coisa mais interessante mesmo. Mas, inicialmente, eu gostaria de explicar por que eu propus um título como esse, né? Crítica lacaniana da identidade e os seus descontentes. Bem, me parecia que talvez o fórum fosse um campo adequado para esse tipo de discussão, né? Uma discussão que eu havia tentado fazer ou iniciado no último livro que eu escrevi, Maneiras de Transformar Mundos, né, sobre Lacan, Emancipação e Política. Mas, de fato, a razão que me levou a sugerir esse título, ela se encontra, digamos assim, na maneira, a meu ver, inadequada de se fazer a crítica da identidade em certas tendências psicanalíticas, né? Acho, nesses últimos anos, essa questão ganhou uma relevância bastante preemente, né? Entre nós, também no Brasil, ganhou uma urgência devido a uma certa configuração que as lutas sociais tomaram no nosso país, né? E a resposta, muitas vezes, da psicanálise, ou de alguns grupos psicanalíticos, ou de alguns grupos que se serviram de certo discurso psicanalítico, me parecia, em larga medida, inadequada, né? Então, por isso que eu quis vir aqui discutir com vocês, trazer algumas hipóteses para que a gente pudesse pensar junto um pouco o que isso significa, né? Por que eu falo em uma resposta inadequada? Porque me parece haver, se vocês me permitem, uma certa esquematização, que talvez se mostre necessária para o início da nossa discussão. Me parece haver dois tipos de inadequação em relação digamos, aos desafios e às questões levantadas pelos usos políticos da identidade nesses últimos anos. A primeira das inadequações, ela se encontra em uma certa maneira de descrever essas estratégias políticas dos usos da identidade a partir de um termo que ficou muito corrente entre nós, né, que é a dita crítica do identitarismo. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram várias das nuances dessas críticas, seja no campo psicanalítico, seja no campo político no sentido mais amplo do termo, né? E eu insistiria, por que eu insistiria que se trata de uma crítica, em larga medida, inadequada? Haveria muitas questões a serem levantadas aqui, mas uma que me parece talvez mais operacional e uma que parece muito importante é essa dita crítica do identitarismo. Ela normalmente impossibilita a compreensão de como uma proposição de identidade pode ter o significado de uma proposição de disjunção. Eu acho que esse me parece um ponto central. Quer dizer, essa maneira um pouco, eu diria, apressada de compreender todos esses usos da identidade no interior dos debates políticos como um exemplo do que se chamaria identitarismo, peca em um aspecto fundamental, que é não compreender que certos usos de proposições de identidade podem ser, na verdade, usos de proposições disjuntivas. E essas proposições disjuntivas, elas são fundamentais para explicitar processos até então invisibilizados e, principalmente, denunciar falsos acordos, né? E, principalmente, denunciar falsas conciliações, né? E eu acho que, bem, num país como o Brasil, que é um país, digamos, das reconciliações extorquidas, né, não é nem um pouco estranho que esses usos disjuntivos comecem a ter força. Só que eu insistiria que, inclusive, no interior da experiência clínica, é importante ter uma escuta para a natureza disjuntiva de certas proposições de identidade, né? E a incapacidade de escutar esta natureza disjuntiva pode nos levar
a não sermos capazes de fato, dar conta daquilo que Lacan uma vez explicitou de maneira muito exemplar, né? Que é a importância clínica de entender que a essência da comunicação é o mal-entendido. Eu posso dar um exemplo do que eu tenho em mente, né? É uma situação clínica entre um analista e um analisando, um analista que, no caso, é branco, e um analisando que, no caso, é preto. Bem, acontece que essa análise ela se passa durante vários meses, e durante todos esses meses as questões vinculadas à raça não aparecem na análise, né? Até o momento em que o analisando ele pede então para suspender a análise, né? Porque em última instância ele teria dificuldades de pagar, né? Ele entra numa situação de precariedade e ele se vê obrigado então, a suspender. No que o analista então afirma que isso não é uma razão para que a análise seja suspensa, que é possível, então, que o preço da análise seja completamente renegociado, né, para que a análise continue, né. Isso lhe pega de surpresa, de uma certa forma, e exatamente no dia em que isso é anunciado, pela primeira vez ele começa a falar sobre questões vinculadas à discriminação racial. E ele cria um pouco o espaço, então, no qual o que significa circular no meio da polis, né? Tendo sempre em dúvida a natureza do tipo de proposição que lhe é endereçada, se é endereçada a ele, porque, afinal de contas, ele é preto e é necessário, então, fazer um certo tipo de reconhecimento ou não, ou seja, uma situação de uma espécie de paranoia social, vindo do fato de ser um objeto contínuo de discriminação. No que o analista, bem, ele é incapaz de fazer um tipo de intervenção naquele momento, a não ser um dado momento onde ele fala algo do tipo, bem, mas o que você descreve é uma máquina de destruir pessoas. E pela primeira vez, no interior da análise, ele então contradiz o analista. Então ele diz, não, você não entende do que eu estou falando. Na verdade, isso é uma máquina de criar animais. E é claro que o elemento fundamental desse processo foi a incomunicabilidade. O fato de que era importante, analisando, dizer você não entende do que se trata. De uma certa forma, não há uma linguagem comum entre nós nesse ponto. Até porque, na realidade social, essa linguagem inexiste. E se a análise tentasse, à sua maneira, constituir um campo de gramática comum, lá onde a vida social impede, ela entraria necessariamente em uma forma de impostura. Ela tentaria, de uma certa maneira, colmatar algo que, no ponto de vista da experiência social, certo? Não só inexiste, mas também é fonte contínua de sofrimento psíquico para o sujeito, psíquico e social. Então, o fato de que era possível dizer há uma incomunicabilidade radical nesse ponto, né? Há uma disjunção. Então, por isso que eu falei de um princípio de uma proposição de identidade que funciona como uma proposição de disjunção, né? Então, o fato de afirmar há uma disjunção nesse ponto foi o que, de uma certa maneira, permitiu a análise se desdobrar de uma outra maneira, completamente diferente até então, né? Com outro espaço. Ou seja, o que é um dado absolutamente interessante, o espaço se constrói a partir do reconhecimento da incomunicabilidade. Ele se constrói a partir do reconhecimento que não há comunicação possível. Mas esse reconhecimento, vocês percebem, por que essa proposição disjuntiva ela permite a construção de um espaço? Porque, então, ela vai permitir, de fato, que, de uma certa maneira, experiências díspares, que não têm na vida social uma gramática comum, circulem na sua disparidade. E a possibilidade, então, da circulação dessa disparidade permite, de uma certa forma, um outro nível, não de comunicação, mas um outro nível de interlocução.
Então, esse é um ponto, eu insistiria muito nesse aspecto, porque bem, eu poderia trazer alguns exemplos mais claramente vinculados ao campo político, sobre quando proposições de identidade têm essa força, né, de uma certa maneira dizer, não, há uma divisão radical. Essa divisão radical ela tem que ser é o primeiro passo para que qualquer coisa ocorra, essa divisão ela precisa ser reconhecida. Essa cisão no interior da vida social precisa ser reconhecida. Essa incapacidade de circulação precisa ser reconhecida. Senão o processo político ele entra numa dinâmica renovada de silenciamento. Quer dizer, eu poderia ter trazido um exemplo mais claramente político, mas eu quis trazer um exemplo clínico, exatamente porque, já que nós estamos aqui no campo lacaniano, me parecia importante lembrar, entre outras coisas, como há uma escuta da disjunção presente na proposição de identidade, que é um elemento, muitas vezes, decisivo, ainda mais numa situação como é a situação atual. Quer dizer, eu lembraria, vocês sabem disso melhor do que eu, quer dizer, a história da psicanálise brasileira é a história de uma, em larga medida, quer dizer, isso paulatinamente está sendo modificado, mas ainda está em processo de modificação, ela é, em larga medida, a história de uma classe social. Né? Quer dizer, se nós pegarmos, por exemplo, como as escolas psicanalíticas se constituem nos anos 50 e 60, né, a gente pode, por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, para pegar um exemplo entre vários outros, a gente pode simplesmente reconstituir a história dessas escolas a partir da história das famílias tradicionais da cidade de São Paulo. Em larga medida, das famílias tradicionais e também, digamos assim, dos imigrantes, né, que, à sua maneira, se associam a essa classe e entram diretamente nessa classe. Né? Então, é claro, isso produz um tipo de escuta, é inegável, não há como negar. E uma certa sensibilidade para certas questões e uma insensibilidade para outras. Né? Então, durante muito tempo, se a gente pegar a discussão histórica sobre a psicanálise do Brasil, o topos, o elitismo da psicanálise é uma coisa que se ouve desde os anos 70. Né? E é muito interessante porque, nesse caso, a tópica do elitismo era vista, em larga medida, pelo fato da psicanálise não ser acessível porque seu preço era alto, em larga medida. Quer dizer, então, você não tinha como abrir o espaço da psicanálise a outras classes que não teriam, então, essa possibilidade de arcar com os custos que normalmente nós pedimos. Né? Só que o fato, quer dizer, a psicanálise brasileira se desenvolve de outras formas, ela entra em instituições, ela vai para a rua, ela faz uma série de outros procedimentos, mas havia uma outra dimensão dessa sua gênese, dessa sua genealogia, né? Que ela só agora, talvez, ela possa ser efetivamente tematizada, porque é fato que, exatamente e é muito interessante, porque essa gênese, depois eu fui fazer uma pesquisa, o Brasil é um dos países mais exemplares de uma relação estrita e profunda entre uma classe social e a psicanálise. Isso não acontece, por exemplo, na Alemanha nos anos 20, não acontece mesmo na Argentina, não é essa a história é outra. A história do Brasil é essa. Né? Isso traz uma certa configuração da escuta analítica para certas questões e uma dificuldade também de escuta para outras. Né? Então, nesse sentido, acho importante trazer esses elementos, né, porque me parece que esses elementos eles compõem um certo quadro que talvez explique um pouco porque em certos setores dos nossos campos, a emergência dessas questões pela via de proposições de identidade tenha sido tão difícil de ser absorvida e aprendida. Só que aí eu havia falado em duas inadequações. Né? Essa é uma delas. Né? Eu insistiria ainda uma outra inadequação. Né? É uma inadequação de uma espécie que é claro, é o fenômeno inverso. Né? É uma aceitação genérica e imediata de todo e qualquer uso de proposição de identidade. Talvez até como uma espécie de resposta à sensibilidade em relação a esse primeiro tipo de problema, muitas vezes nós encontramos também um segundo tipo de problema, né? Que é lá onde a psicanálise pode, então, problematizar a questão da identidade, né? Essa problematização é deposta.
para uma espécie de aceitação imediata, muito rápida, de toda e qualquer proposição de identidade, como se fosse uma proposição absolutamente intocável pelo processo analítico. Né? Quer dizer, vocês já devem ter ouvido isso, quer dizer, vários debates dos quais eu participei com psicanalistas, muitas vezes eu ouvi colocações dessa natureza, algo do tipo, bem, a identidade é o elemento fundamental da existência social. Né? E acho interessante porque uma proposição como essa é antipsicanalítica por excelência. Por excelência. Né? Se tem alguma coisa de realmente, eu diria, a ser preservado no interior das configurações, da configuração a respeito dos processos de formação do eu no Freud, por exemplo, é a insistência de que não há nada parecido com o eu que se dê inicialmente na experiência humana. É uma construção social tardia. É uma construção social tardia. E é uma produção social do eu. Não há nada que seja parecido à estabilização de uma proposição de identidade, certo? Como elemento natural do humano. Quer dizer, então, no sentido de que, quer dizer, a experiência humana traz para o interior da vida social, certo? Uma radical disjunção em relação às construções sociais de identidade. E um dos elementos fundamentais do sofrimento psíquico vem, entre outras coisas, da incapacidade dos sujeitos lidarem com esse tipo de processo, pelo simples fato de não existir uma gramática social para tanto. Eles não encontrarem na vida social algo que lhe permitisse, então, lidar com o que aparece como indeterminado, né, com o que aparece como profundamente disperso no interior mesmo da constituição da estrutura do desejo, do seu desejo, da sua estrutura pulsional e por aí vai. Não é por acaso, sempre bom lembrar que Freud, ao se colocar a questão de como se fala de um sujeito, ele tem a nos lembrado, bem, um sujeito é algo que se diz entre duas proposições. Desculpa, entre dois pronomes. Entre um pronome pessoal da primeira pessoa, eu, e um pronome indeterminado, isso. E é exatamente da articulação entre esses dois pronomes que um sujeito pode ser enunciado. Então, eu insistiria nesse aspecto, né, para lembrar que, afinal de contas, nossa tarefa é uma dupla tarefa, né? É andar em uma espécie, não diria que é meio termo, porque o meio termo sempre é o pior de todos os lugares, né? Mas andar entre duas situações, né, que todas as duas, da sua maneira, elas perdem aquilo, em última instância, que a psicanálise pode trazer de mais importante para esse tipo de questão. Bem, dito isso, eu queria, então, fazer uma certa digressão a respeito, já porque eu havia falado sobre a crítica lacaniana da identidade, quer dizer, haveria várias maneiras de falar como essa crítica se constitui a partir dos textos do Lacan. Eu poderia fazer uma série de estratégias, insistir na relação constituinte entre eu e narcisismo no Lacan, certo? Insistir, entre outras coisas, em como essa relação constituinte ela lhe leva a postular uma clínica que, longe de ser uma clínica de fortalecimento do eu, como vocês muito bem sabem, é uma clínica que vai ter que jogar com processos de despersonalização e indeterminação. Mas há um ponto que eu queria trazer, né, e foi o ponto que eu acabei trabalhando mais no meu último livro, e eu acho que ele é um ponto que ele talvez seja um dos pontos mais polêmicos, eu acho que ele deveria ser recuperado, que diz respeito, em última instância, a como a crítica da identidade no Lacan, ela é, entre outras maneiras, né, essa é uma das maneiras, ela é feita tendo em vista o reconhecimento do que ainda não tem determinação possível, e isso é feito de uma certa forma a partir da reflexão lacaniana sobre o sexual. Ou seja, a partir dessa insistência que o Lacan tem de afirmar que a psicanálise não é um saber sobre o sexual, ela é uma operação clínica que visa, então, permitir ao sexual se desdobrar para fora das determinações sociais do saber.
E, por isso, ela é uma clínica da disparidade entre as determinações sociais e o sexual, entre a identidade e o sexual, se a gente quiser falar dessa maneira, né? E eu queria insistir um pouco em por que recuperar essa compreensão de que a clínica psicanalítica é, entre outras coisas, uma clínica da disparidade entre a identidade e o sexual. E eu insistiria também em mais um aspecto suplementar a essa colocação, que é o conceito fundamental para permitir essa operação. O conceito fundamental, eu diria, de uma crítica lacaniana da identidade não poderia ser outro, é o conceito de gozo. Isso significa, gozo marca a não inscrição dos sujeitos, o excesso em relação às determinações simbólicas, a implosão das formas de nomeação. Só uma coisa antes de eu dar continuidade, eu queria perguntar, Gonçalo, quanto tempo a gente tem para eu poder mesurar melhor o que eu tenho a apresentar? A gente tem até as 20 horas no total. Tá. Tá? Com o debate. Tá, talvez, então, se vocês me permitem, eu vou sugerir uma coisa, que é como eu faço nas minhas aulas. Eu vou fazer uma apresentação de uma parte, a gente para discutir, eu faço a apresentação da outra parte, a gente faz isso. O que vocês acham? Ok. Tá. Então, ótimo, porque assim não avoluma tudo em uma série de questões que acabam sendo meio dispersas uma em relação às outras. Eu queria trazer um exemplo sobre essa ideia do gozo como elemento, digamos, de implosão das formas de nomeação. Um exemplo clínico, no caso do Lacan. E, claro, como vocês sabem, o que nós temos no Lacan é ou situações clínicas, né, e não exatamente casos, né, ou comentários de casos de terceiros. Eu queria, então, trazer um comentário de um caso de terceiro, né? É um caso que, como vocês sabem, vai ser retomado em vários momentos da experiência intelectual do Lacan, né? Que é aquele caso, já o caso famoso, um caso do Ernest Cris, a respeito, e esse é um caso que sempre me chamou muita atenção, porque, afinal de contas, há uma espécie de solidariedade de classe aí, nesse caso, que é o caso de um professor, né? Um professor universitário, né? E mais, o professor universitário que tem um problema estrutural a respeito de um sentimento de plágio, né? Ou seja, digamos assim, ele tem um super-eu formatado a partir do Lattes, digamos assim, né? Então, assim, ele sempre se perguntando se ele está plagiando, se não está plagiando, se não está autoplagiando, todo esse tipo de coisa que virou um pouco nossa vida intelectual, né? Então, bem, eu queria trazer um pouco a maneira como eu leio esse caso, né? E por que eu acho que ele parece bastante ilustrativo do tipo de uso do conceito de gozo dentro dessa discussão. Bem, só lembrando, né? Vocês lembram, quer dizer, na verdade é uma espécie, não é exatamente um caso, é uma situação clínica, é uma vinheta clínica, se vocês quiserem, né? A respeito, então, de um jovem professor que é incapaz de publicar suas pesquisas. E essa impossibilidade ela é derivada de uma certa compulsão que ele julga ter ao plágio. E assim vocês encontram, então, um paciente que tem tá consolidado em uma posição subjetiva, né, que pode ser anunciada da seguinte forma: eu não posso publicar o que eu escrevo, eu sou um plagiador. E aí, bem, se vocês forem no texto do Cris, né, o texto do Cris que está o título do texto é Ego Psychology and Interpretation in Psychoanalytic Therapy, né? Então lá o Cris ele traz alguns elementos da situação analítica. Ele lembra como essa posição de plagiador ela ressoa comportamentos que o paciente tinha na juventude, certo? De pequenos furtos de livros, de doces, e também coloca em cena uma relação intersubjetiva bastante tensa, né, entre ele, o pai e o avô, né? O avô era um cientista também reconhecido, que realizou o sucesso que o pai não fora capaz de alcançar. Então, é óbvio que, então, dentro dessa dinâmica,
tem esse processo clássico, que é um tipo de inibição, que é resultado que vem do fato do reconhecimento da fragilidade do pai, né? Quer dizer, entre outras coisas, a capacidade, então, de realizar algo que o pai não realizou é uma forma de violência contra uma figura que não tem, que, como dizia o Winnicott, ela não sabe como lidar com a violência como elemento, a agressão como elemento fundamental de construção da segurança do sujeito. É um pouco essa ideia clássica do Winnicott de que, bem, a agressão que a criança faz em relação à mãe, por exemplo, é fundamental para que a criança tenha segurança de que a mãe ela pode durar, ela é capaz de durar, né? Se ela é capaz de durar, então é possível, de uma certa forma, por exemplo, que eu possa ficar sozinho, quer dizer, é possível que eu possa ter um mínimo de segurança. Então, isso não ocorre no caso dele. Então, você tem todo esse contexto aí que deve ser levado em conta. Bem, vocês devem lembrar um pouco a situação, assim, esse ponto dramático, né, da situação clínica, que é o dia que o paciente chega à sessão analítica afirmando que ele encontrou um livro que contém as ideias dos textos que ele havia escrito, né, mesmo sem publicar. E o Chris, então, ele intervém um pouco no nível do princípio de realidade, né? Vocês devem lembrar como ele faz a intervenção. Ele pede, claro, para ler o livro. E ele lê, e depois, na sessão seguinte, ele falou: eu li, não tem nada disso que você imaginava, né? Não era nada disso. Então, ele intervém no nível da apreciação da realidade, como diz Lacan. E ele tenta levar o paciente a aceitar que, no final das contas, a gente sempre lida com as ideias dos outros, é uma questão de saber, no fundo, como lidar com elas, né? E, ao apresentar sua interpretação, Chris ouve do paciente essa resposta clássica. Sempre quando a minha sessão de análise termina, um pouco antes do almoço, eu gosto de passear por uma rua onde eu encontro um restaurante que oferece um dos meus pratos preferidos, que é, vocês sabem, miolos frescos, né? O famoso restaurante vietnamita, né, que entrou para a história da psicanálise exatamente graças a essa intervenção. Só que o dono do restaurante não aproveitou nada, porque o nome do restaurante não apareceu, né? Mas, bem, o Lacan vai dizer que essa resposta, quer dizer, o Chris é interessante, o texto do Chris, porque o texto do Chris ele diz, ele fala, está aí, ele lê isso, ele lê essa reação do analisando como uma confirmação, né? Como uma confirmação do caráter justo da sua interpretação. É claro, Lacan ele inverte, ele diz, não, isso aí é a prova mesmo do equívoco da interpretação, porque é um acting out. Então, nesse sentido, ou seja, é uma modalidade de ação que apenas representa de forma imaginária o que deveria ser realizado do ponto de vista da estrutura. E aí vem a questão onde eu queria chegar, porque mesmo que a análise do Chris ele não tivesse incorreta, falta analisar o desejo de comer miolos frescos. Então, pouco importa se ele é ou não plagiário, só que é certo que há uma mistura confusa de desejo de autoria e de plágio, que parece estruturador e parece intransponível. Isso lhe leva a insistir, nos permite, então, lembrar desse caso, insistindo, bem, o que está em jogo aqui? O que está em jogo é a emergência de um gozo oral bruto, primordial, que está expresso no desejo de comer miolos frescos, ou em vários outros momentos da análise, como, por exemplo, ele traz, a um dado momento, que ele traz um sonho edípico, né, de uma batalha com o pai, no qual os livros eram as armas, né, e os livros conquistados eram engolidos durante o combate. E eu insistiria, então, a emergência, da mesma maneira como, sei lá, no Homem dos Ratos, a emergência de um gozo a respeito do qual o sujeito não queria nada saber, né? Então, aqui também há algo dessa natureza. Só que nesse caso é um gozo oral. É um gozo oral desestabilizador, que bloqueia uma dimensão essencial do reconhecimento, que é a dimensão da publicação, do tornar público, né? do assumir para um outro a forma das suas ideias. Porque aí, talvez seja uma questão interessante, essa relação oral ela tem algo de não inscritível sobre uma forma reconhecida, algo profundamente fusional, algo de um campo confuso
no qual as distinções de identidade não se sustentam mais. Esse gozo, que ele não se submete a um primado genital, ele quebra a possibilidade do sujeito ter um nome, estar em um lugar que lhe seja próprio. Dele o eu, como diz Lacan, não quer nada, não quer saber nada. Porque esse gozo é o que foi expulso como radicalmente para além dos limites do princípio do prazer. Então, por isso que o Lacan vai dizer que a única forma de reconhecê-lo é através de um ato totalmente incompreendido do sujeito, que é um acting out, que ele repete, né? Como se ele traduzisse de forma imaginária aquilo que ele não é capaz de aprender de forma simbólica, né? E aí vem um dado que terminaria um pouco essa discussão dessa maneira, dizer, esse não que o paciente enuncia quando ele diz eu não posso publicar, eu não sou alguém que possa publicar suas próprias ideias, né? Quer dizer, ele não pode ser invertido pelo paciente, ele não está à espera de uma autorização do analista dizendo não, você pode publicar, as nossas ideias elas são mais ou menos assim mesmo, né? Porque há um elemento mais brutal, há um elemento disjuntivo dessa negação. O elemento disjuntivo dessa negação, ele pede o desenvolvimento de uma experiência com a linguagem na qual a confusão das relações profundamente orais poderiam vir à tona, e poderiam encontrar uma forma. É claro, isso é impossível no interior de uma linguagem funcionalizada, de uma linguagem, digamos, marcada pelas fronteiras individualizadas de quem se sente a todo momento entrando indevidamente no domínio de um outro, né, sendo desmascarado como uma espécie de plagiador, né? Então, esse me parece um dado interessante, porque, vocês percebem, esse gozo que emerge no interior da transferência, e, no entanto, um gozo do qual o analista não sabe o que fazer no interior da relação transferencial, por isso ele empurra a única forma de reconhecimento para a dimensão do acting out. Esse gozo é uma forma de despossessão e de descentramento. Ele é o colapso das ilusões de identidade, de nomeação, de ter um nome, né? E a base libidinal para a abertura daquilo que não porta a sua própria imagem no sujeito, né? Isso me parece interessante porque traz uma dimensão fundamental do horizonte para onde caminha a clínica lacaniana, porque ela não é uma clínica simplesmente, embora esses procedimentos possam estar presentes, estão em vários momentos, mas esse não é, digamos, o cerne da sua direção, né? Ela não é exatamente uma clínica da simbolização, da verbalização e da rememoração, né? Ela é uma clínica do descentramento e esse operador principal do descentramento, no caso interior da experiência do sexual, não poderia ser outra coisa do que o gozo. Bem, dito isso, eu queria então falar sobre essas discussões aí num campo mais específico do debate contemporâneo, que é a discussão sobre a natureza dos processos de sexuação, mas eu queria saber se até aqui, então, alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre essa natureza. Eu queria trazer uma questão para animar aqui, para a gente não ficar tão fechado. Como é que a gente vai fazer para abrir? Meu nome é Isabel, eu sou uma das coordenadoras desse espaço. É um prazer ter você aqui, da gente poder aí pensar outras coisas, que acho que você traz sempre mais elementos e o que a gente faz aí com essa enxurrada de elementos, né? Fiquei pensando em duas questões que eu também não sei se realmente cabem, mas, bem, veja o que dá para fazer com essas duas questões. Uma primeira questão que diz respeito a questão identitária no contemporâneo. Você acha que responde a que trauma? Se a gente poderia articular alguma coisa assim, como uma resposta, né? Ou não, se não é nada disso. E a outra questão é essa disjunção
que você traz dessas identidades egóicas que aparecem, o quanto que o trabalho do analista não fica mais árduo, né? Como é que a gente pode pensar essa passagem de uma disjunção egóica para uma disjunção onde não há relação sexual, né? Se isso não complica a clínica, né? Se o sujeito vem muito arraigado por esses apoios, por esses, né, esses lugares de constituição desse sujeito, né? Então, se isso não dificulta aí a escuta do inconsciente, né? Então, deixo aí aberto essas duas questões, ver aí o que dá para fazer. Tá, não, obrigado, Isabel. Obrigado pelas questões, acho que elas são... Deixa eu juntar mais uma questão aí, Vladimir, por favor. Pode ser, vamos lá. Estou pensando um pouco, né, já que na discursividade contemporânea, né, atual, o que a gente tem encontrado também é uma multiplicidade de discursos dizendo de uma não consistência do sujeito, né, de uma que parece ir, né, parece ir na mesma direção da proposta lacaniana, parece, né? Porque está aí, né? Então, assim, não, o sujeito não pode... Né? Existe uma multiplicidade de discursos que vão nessa direção. Você pensa no que exatamente, Gonçalo? O que te vem à mente quando você pensa? Eu estou pensando, por exemplo, principalmente quando a gente toca nessa condição da sexualidade, né? De uma certa abertura... Né, que não, o sujeito não é capturado aí, não pode ser dito, não pode... Né, então, quase que uma preservação de uma não identidade localizável, vamos dizer assim. Né? Me parece que o que você está trazendo, né, a partir, né, de uma entrada aí no Lacan, é algo diferente disso. Né? É algo diferente disso. Eu queria que você pudesse, talvez... separar essas águas um pouco. Tá. Não, obrigado, Gonçalo. Então, obrigado pelas questões. Tentar, então, dizer um pouco. Eu também queria fazer mais uma questão. Cabe ainda nesse bloco? Você acha que cabe nesse momento? Deixa eu responder essas duas, porque são três. Eu vou tentar responder de 3 em 3, porque senão aí eu me perco mesmo. Né? Bem, primeiro a da Isabel sobre que tipo a que trauma responde a questão identitária. Eu tenderia a dizer mais ou menos o seguinte: a minha tendência é dizer a questão identitária não existe. Né? Ela não existe dessa forma. Né? Na verdade, eu acho uma má maneira de compreender essas lutas sociais. Né? Eu acho uma maneira equivocada de compreendê-las, né? Descrevê-las como lutas identitárias. Porque acho que elas não são isso. Elas são outra coisa. Né? E eu acho que há uma razão para descrevê-las assim. Né? E a razão é tirar aquilo que elas têm de mais desestabilizador. Né? Até porque eu diria, se há uma questão identitária das nossas sociedades, ela não está nas demandas dessas lutas. Ela está nas formas de preservação da ordem social. Né? Eu acho que o identitarismo, que de fato é o decisivo, é aquele que preserva a ordem social tal qual. Né? Ou seja, é aquele que confunde a possibilidade mesmo de emergência de alguma forma de universalidade com as condições atuais da universalidade, né? Que são falsas. Então, ou seja, é aquele que vai mais ou menos dizer, não, mas nós, em grosso modo, não, mas nós não somos nem brancos, nem negros, nem isso, nem aquilo, nós somos sujeitos. Né? É claro, dentro da situação atual, essa proposição é impossível de ser dita dessa forma. Né? Dentro da realidade social atual, ela é impossível de ser dita dessa forma, porque ela é imediatamente colonizada pelos setores mais fortes de reprodução da natureza social,
Ou seja, falando em bom português, se fosse para falar em algum identitarismo, eu diria, bem, existe o identitarismo branco, esse é claro, né? Que se confunde um pouco com as dimensões da universalidade atual, né? Os outros, eles são respostas a isso. E eles são contraposições a isso, né? É claro, isso não elimina, de fato, né, o fato de que há uma luta social para a construção de uma verdadeira universalidade, né, que não está dada, né, que nunca esteve dada, né, e que, ao contrário, né, ela foi eternamente adiada, né. Então, por isso que eu insistiria, essas lutas sociais que nós vemos hoje emergir, elas não são identitárias, porque elas são baseadas em duas proposições fundamentais. A primeira é a universalidade ainda não existe, né? Ela ainda não existiu, né? E a primeira condição para que algo ocorra, né, no sentido de permitir sua existência, é reconhecer que esta falsa universalidade que hoje existe, ela se sustentou a partir de um circuito de violências que privilegiou violências que tem uma geografia, né? Ela vai normalmente em direção a certos polos, né? E esses polos, de fato, eles à sua maneira, eles acabam se constituindo uma espécie de humanidade secundária, né? Ou seja, para que eles possam ser reconhecidos na sua humanidade, eles vão ter que integrar, né? Integrar alguma coisa que lhes exclui radicalmente, né? Eles vão ter que integrar uma ordem que lhes exclui radicalmente, né? Então, por isso eu acho a primeira proposição me parece fundamental. A universalidade ainda não existe, né? E a segunda, que eu acho, isso vale para um país como o Brasil, né, de maneira absolutamente fundamental, que é um país que tem no seu horizonte, talvez esse seja um elemento ruim de uma certa ideologia cultural que se constitui no Brasil. É sempre bom a gente lembrar a ideia da antropofagia como elemento fundamental da consolidação da sua cultura, parte do pressuposto de que há um pacto. Antropofagia é o nome de um pacto. É um pacto antropofágico, né? É um pacto antropofágico que a sua maneira aparece dentro de uma espécie de produtividade absoluta, né? Onde tudo circula, né, de um lado para outro, onde não há fricção, de uma certa forma. A deglutição, a predação no sentido ameríndio do termo, certo? Então, você tem e o que vai produzir um pouco essa figura de que, afinal de contas, por mais branco que eu seja, a gente sempre vira e fala, não, mas eu tenho um avô que era negro, né? Não, mas eu vim daqui, não, mas olha, mas eu tenho isso, aquilo. Quer dizer, que é uma das maneiras mais perversas que eu consigo imaginar, certo? De ignorar um fato fundamental, quer dizer, que é a vida social de um país como esse, é uma vida cindida. Ela é brutalmente cindida, né? E ela é uma vida sem circulação, né? Quer dizer, é uma vida de paralisação. Você paralisa grupos, paralisa pessoas em certos espaços, certos lugares, né? É claro, sempre a gente conhece muito bem como esses processos de paralisação se dão. Você abre a porta de vez em quando, né, para que alguma coisa circule de um lado para o outro, para dar um pouco a impressão de que você tem uma circulação possível, né? Mas essa circulação localizada, ela tem em suma a sua função, que é preservar a paralisia estrutural, né? Então, por isso eu diria, a meu ver, sequer a questão existe dessa forma, né? E acho que eu não vejo muito aí, do ponto de vista psicanalítico, qual seria o ganho, né, de tentar abordar as questões vinculadas a essas lutas que emergiram dessa forma a partir desse viés, né? Mas aí tem a tua segunda questão também, que é, digamos, até que ponto essa identidade egóica, corrija se eu não tiver compreendido, né? Até que ponto essa identidade egóica ela não aparece um pouco como uma resposta a uma disjunção fundamental, que é a disjunção da diferença sexual, da inexistência da relação sexual, né? Quer dizer, e até que ponto ela impede
o tipo de intervenção analítica que a gente poderia desdobrar, né? Bem, acho que tem alguém com aberto. De toda forma, levando em conta a tua questão, Isabel, eu diria o seguinte: de fato, me parece que essa é uma das proposições. Eu ia tentar desenvolver isso de uma forma mais sistemática, mas a gente pode começar a discussão dessa maneira. Acho que uma das proposições fundamentais da perspectiva lacaniana é exatamente uma proposição como essa que você levantou, quer dizer, não há relação sexual, né? E, é claro, essa proposição tem uma função clínica decisiva, né? E eu insistiria que ela tem, a meu ver, tem dois horizontes importantes. O primeiro deles é dizer não há uma relação sexual, significa dizer o gozo não é uma operação de complementaridade. Não há nenhuma possibilidade de fazer do gozo uma operação de complementaridade. Ela é uma operação de relação na disparidade. E é claro, quer dizer, isso implica, quer dizer, o reconhecimento, então. Por isso que, por exemplo, por isso que o Lacan não é Foucault, diria, né? O Foucault tem uma ideia, que a ideia, afinal de contas, ele tem um horizonte filosófico que se confunde um pouco no final com uma certa terapêutica que vem de uma certa ideia grega do que era filosofia. E no interior desse procedimento há a ideia de que não, há uma espécie de composição do que seria o sujeito dos prazeres, né? O homem dos prazeres, como ele fala, né? A produção de novos prazeres, de uma certa maneira, e aí lembrando do que era o cuidado de si dos gregos. Por que isso é anti-analítico, né? É impossível a psicanálise operar sobre esse registro, a meu ver, né? Porque, na verdade, trata-se de insistir a algo no interior das motivações para a ação que não se submete ao regime dos prazeres. Quer dizer, ao contrário, algo que... Porque o regime dos prazeres ele pressupõe um princípio, que é o princípio do domínio instrumental dos prazeres, né? O cuidado, na verdade, é a capacidade que eu tenho de uma certa forma, conscientemente operar, né? E conscientemente, digamos, saber como negociar, né? Com a dimensão dos meus impulsos, com a dimensão do desejo, da epitúmia, por aí vai, né? Então, eu diria, há uma coisa muito diferente no caso do Lacan, quando o Lacan vai insistir, não, mas o que é um elemento decisivo dentro do processo analítico, que é o real dentro do processo analítico, é essa emergência de uma experiência de gozo que ela, para os sujeitos, ela parece como profunda disparidade, né? Para os sujeitos, ela parece como uma experiência, digamos, onde nenhuma complementaridade pode se dar. Só que essa não complementaridade, essa não existência da relação sexual, ela não é a forma de um impasse. Isso então, me parece um dado importante, né? Alguns vão dizer, sei lá, como a Judith Butler dizia, parece uma espécie de idealização religiosa da falta, que é uma coisa que perpassaria o pensamento lacaniano. Só que por que não é esse elemento? Porque aí vem um segundo ponto que me parece fundamental, há um contexto sócio-histórico para a enunciação de algo dessa natureza. E a coisa interessante é por que é importante agora, neste momento histórico, dizer a relação sexual não existe, né? E a gente se esquece muito disso. Por que nesse momento no qual, bem, o poder é, antes de mais nada, um biopoder, é um poder sobre a sexualidade, um poder que se organiza a partir, digamos, não da repressão da sexualidade, mas da circulação da sexualidade. Por que é importante dizer não há relação sexual? Porque é importante dizer, veja, mas há algo que só aparece sob a forma da impossibilidade. Impossibilidade não ontológica, né? Não a impossibilidade, digamos, do ponto de vista, mas historicamente situada. Nessa situação histórica, nesse momento histórico, que é a própria psicanálise. A psicanálise tem um momento de nascimento. O Lacan não cansa de insistir. Há condições históricas para que a psicanálise apareça, né? Ele não, isso, entre outras coisas, ele não imagina que você vai desenvolver algum tipo de dispositivo analítico fora dessas condições históricas. Ele tem, digamos assim,
ele tem a sabedoria de nada dizer sobre isso, em larga medida, né? Então, por que é importante dizer que nessas condições históricas na qual a psicanálise aparece, há uma impossibilidade da relação sexual. Ou seja, há uma impossibilidade de algum tipo de reconhecimento da diferença enquanto tal. E aqui eu entro, talvez, na questão do Gonçalo, né? Quando o Gonçalo diz, não, existem vários discursos que vão insistir na não consistência do sujeito, né? E mesmo na diversidade, na sua multiplicidade, na possibilidade mesma de uma espécie de plasticidade performativa de si, e coisas assim. Imagino que é um pouco dentro dessa direção. Bem, o que eu acho interessante, digamos, na perspectiva lacaniana, é insistir em uma proposição que, no fundo, talvez seja uma recuperação clínica de uma outra proposição enunciada uma vez pelo Adorno, quando Adorno dizia aquilo que poderia ser diferente ainda não começou. Então, eu insistiria um pouco nesse aspecto, porque há algo clinicamente fundamental, me parece, né, ao insistir que é importante que o sujeito tenha a experiência da disjunção entre a sua singularidade e aquilo que a ordem social é capaz de inscrever. Então, em larga medida, é como se eu falasse, é impossível, dentro das condições atuais, que alguém fale em nome de sexualidades dissidentes, né? ou mutantes, ou o que quer que seja, né? E aí tem uma questão, me parece interessante, né? E não se trata, é impossível que se fale em nome disso, porque, entre outras coisas, isso significaria perder o que se quer falar, né? Há certas situações nas quais o não poder falar não é resultado de uma censura, não é resultado de alguma forma de proibição. O não poder falar é resultado da preservação do que se tem a falar, a dizer, né? Porque o silêncio é um pouco como ser em Aristóteles, né? Se diz de várias formas. Então, nem todos os silêncios são iguais. Então, é claro, tem um silêncio que é silenciamento, é outra coisa, né? Mas tem um silêncio que é a preservação daquilo que só pode ser experimentado na sua distinção em relação ao horizonte normativo da linguagem, tal como ela se dá atualmente. Então, e é o que faz essa linguagem desabar. É o que opera o desabamento dessa linguagem. Então, por exemplo, a literatura sabe disso muito bem. Por exemplo, uma autora que era muito cara ao Lacan, né? Quer dizer, no fundo, é a única autora que o Lacan vai escrever um texto ainda em vida, que é a Mariette Jurat, né? Vocês devem lembrar do belíssimo texto que o Lacan escreve sobre o deslumbramento de Lowenstein, né? Eu insistiria num ponto, né, que me parece que não é um ponto menor para o interesse que o Lacan teve em relação ao Jurat. Veja como o Jurat fala de sexo, né? Peguem os seus textos e procurem os momentos onde ela fala de sexo. Ela fala de sexo como quem descreve uma implosão, como quem descreve alguma coisa que não passa a linguagem, né? Então, muitas vezes ela fala bem, então, e eles transaram, ponto, né? Ou ela simplesmente não descreve, ela descreve o que acontece antes e o que acontece depois, mas você nunca sabe o que aconteceu no momento, né? Existe uma espécie de erotismo do silêncio, no caso dela, né? Que é brutal, né? Que ele é brutal no sentido de que ele é uma sexualidade absolutamente fora fora das possibilidades de nomeação, né? O caso da Lowenstein é muito evidente, não é à toa que no único momento, então, em que a gente vai ver ela fazendo sexo, é o momento onde a escrita mesmo do texto muda radicalmente. A escrita se decompõe, literalmente, né? A escrita vai se tornando fragmentária, né? Ou seja, trata-se, então, vocês percebem, é um uso do silêncio que consiste em dizer por que é só dessa forma? Porque a linguagem ela é socialmente inscrita. E se ela é socialmente inscrita, ela é socialmente cúmplice também.
né, de um certo modo de perpetuação do que são os sistemas de força, de relação de força no interior da nossa sociedade. Então, é necessário que o sujeito saiba não compreender o silêncio como todo simplesmente como a antecâmara da angústia, né? Ele tem que compreender o silêncio como uma arma, é outra coisa, né? Que ele aponta contra a própria linguagem. Então, me parece que esse é um elemento que, a meu ver, desaparece em certas considerações sobre as políticas do sexual na contemporaneidade, né? E que, ao serem e que é negligenciado, como quando se tenta fazer uma crítica da posição lacaniana.